Muito bom dia, bom fim de semana. Está tudo pronto para o Visto de Fora. Begonha Inigas, Olivier Bonamici, Miguel Coelho, bom dia. Olá, bom dia Paulino. Bom dia a Bom dia. todos, bem-vindos ao Visto de Fora, mais uma edição deste espaço em que semanalmente aqui falamos de Portugal, dos portugueses, da Europa, com a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici. Que tal? Preparados para se recolherem este fim de semana? Muitos planos estragados ou não, Begonha? Sí, a verdade é que sí, bastantes planos estragados e sobre todo que eu acho que é unha coisa que nos vai acontecer a todos, vamos ter de acordar moito máis cedo, non é? Eu há 3 fins de semana que estou a traballar mesmo, estou sin descanso realmente desde há 3 fins de semana, porque últimamente a moda é o goberno anunciar tipo meia-noite de sábado, medidas, todo iso, e então, sinceramente, estou sin descansar desde há varios fins de semana. Portanto, tensionaba Vais aproveitar dormir. para dormir, não? Non, mas se durmo, depois Esse como... é o verdadeiro recolhimento. Claro, mas se durmo, non teño tempo depois de facer nada porque nin posso sair á rúa. E unha española sin sair á rúa é como un bocadiño así extraño. Por iso acordarei, como quase todos os portugueses, moito cedo, non é? E depois se calhar unha cestiña. Depois E do um almoço. francês, Olivier, como é que vai ser? Eu tinha um encontro marcado com alguém este fim de semana. Ela mede 1,55 m e 1,55 são Não menos sei 40 de que- centímetros do que tu. Não sei de que estás a falar. Não, agora sim. Estou a falar de ti. Não, agora sério. Estou um pouco triste. Há 2 meses que eu trabalho todos os fins de semana e é o primeiro fim de semana que eu tenho com os meus filhos sem eu trabalhar. Então eu tinha prometido aos meus filhos: vamos para Lisboa, vamos passear, vamos ter que bing! O primeiro fim de semana é que eu estava com eles e sem eu trabalhar, acontece isso, mas vamos ficar em casa, vamos fazer carinha, jogar, Vais vamos cozinhar? fazer festas. Claro, tudo, vai ser tudo. E que vais fazer de cozinhar? Não sei o que eu vou fazer. Vais facer pau? Vais facer pau? Vá. Não vou. Já Olha, vamos voltar a falar, já uma vamos, coisa que eu gostava de alertar as pessoas, porque eu lembro-me quando foi o primeiro confinamento em Espanha, não é? Que as pessoas, quando depois do confinamento disseram sair tipo para andar, os menores de 60 anos das 8 às 10, os maiores de 60 anos das 10 às 12. Aqui, como só vamos poder sair ao fim de semana até a 1, acho que vamos ir todos aos mesmos lugares, às mesmas horas, e não vai Não, isso ser... é que não convém nada. Isso não convém, Multidões mas é que não estou a queremos. advertir que pode ser, Esperemos que não. Já voltamos a falar mais em detalhe da situação da pandemia em Portugal e das medidas que vão estar em vigor, algumas já estão. Para já, seguimos para os temas europeus e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. A pandemia não nos dá de facto tréguas e basta fazer a experiência de sintonizar canais de vários países e rapidamente percebemos que quase não se fala de outra coisa. Hace exactamente 3 meses que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró oficialmente la pandemia por la COVID-19. Almost 100,000 people are catching coronavirus every day. The stark finding from senior scientists as they warn the pandemic is at a critical stage. Des malades du Covid-19 transportés de l'Est vers l'Ouest de la France. Comme lors de la première vague épidémique, les autorités françaises ont recours au transfert de patients d'une région à une autre. Weitere Lockerungen der Corona-Auflagen lehnt er angesichts der wieder steigenden Neuinfektionen strikt ab. Esta parte final quase não percebemos, mas é assim um pouco por toda a Europa, de facto. Só se fala do coronavírus, da pandemia, das restrições, enfim. Como é que estão as coisas em França, Olivier? A curva está a achatar um pouco. É achatar o verbo, não é? Sim. Achatar. Se é achatar, queres dizer? Sim, é isso. Sim, um pouco como na Alemanha. Agora a situação continua a ser grave. Agora, os próximos 15 dias continuam os franceses de confinamento. O que vai acontecer em França? Se as coisas correrem normalmente, é que daqui a 15 dias vão reabrir os pequenos comércios, mas vão continuar fechados os bares e os restaurantes e os cafés. Bom, a ideia dos franceses neste momento é pensar se vão ficar num ligeiro desconfinamento no Natal. É essa a grande questão. E outra grande questão tem a ver, lá está, com os pequenos comércios, de duas uma. Se eles não reabrirem daqui a 15 dias, eu acho que pode haver uma grande explosão social em França. E cuidado, porque em França já houve nos anos 50 e nos anos 70 2 grandes movimentos de protesto dos pequenos comércios. Por outras razões, eles estão a chegar ao limite do limite da paciência. Mas eu acho que daqui a 15 dias o pequeno comércio irá reabrir em França. E se há país que tem tradição de protestos é justamente a França. E em Espanha já se fala da possibilidade de se ter atingido o pico desta vaga ou ainda não?
En España, sobre todo, estamos na altura dos protestos, é dizer, non temos tanta tradição como a França, mas somos moito de protestar e de sair á rúa, os españois, e temos a todos o pessoal da hotelaría, dos restaurantes, da restauração, mesmo na rúa, nas diferentes comunidades autónomas. Ontem, cualquier persoa que ligase unha televisão ou que sintonizase unha radio, ouviría as voces do pessoal dos restaurantes nas diferentes cidades de España con e manifestações bastante grandes. É dizer, as persoas están moito fartas e é un receio que eu teño realmente, que as persoas están a chegar ao limite, ao pico. Non é tanto falar se estamos no pico ou no limite dos casos, digamos, o que chegamos ao tope, ou se estamos no limite da paciência. Mas ajuda-nos a perceber, em Espanha os restaurantes tiveram mesmo de fechar, pelo menos em grande parte das comunidades. Exatamente, consoante com as comunidades autónomas. Por exemplo, na Cataluña están fechados há máis de 15 días, imaginen. Na Galiza vai facer unha semana. En Madrid, en grande parte tamén. Na Rioja, por exemplo, en Navarra, agora, ontem, por exemplo, Burgos, que fica moito perto, está en Castela de Logroño, tamén tiveran de confinar todo o que a provincia, é dizer, está prácticamente a un confinamento quasi total, as persoas poden sair a pasear e tal, mas o que son as áreas esenciais están praticamente fechadas. Sim, a questão é saber como é que a economia europeia, Olivier, vai aguentar, vai sobreviver a esta fase tão prolongada que ameaça ser a segunda vaga da pandemia. Sim, e depois é a questão de objetivos contraditórios. Por um lado, a economia lutar contra a pandemia e, ao mesmo tempo, não... manter viva ainda assim a economia. Viva a economia. Isto é a grande questão. Aliás, é curioso porque em França, cada vez que... Em França não funcionam os comunicados, não é como aqui, que é quase tudo António Costa. Ele fala para toda a gente. Enquanto em França é o ministro da Saúde, é o ministro da Economia que falam. Sim. Portanto, é um pouco... É exatamente isso que está acontecendo na Europa. Agora, os números da economia europeia são graves, mas não são tão dramáticos, estou a falar desta vaga, como tinha acontecido em abril. Portanto, não há pânico neste momento nos mercados financeiros. Claro que a situação é gravíssima. Cuidado, não estou a dizer que as coisas estão ótimas. Mas e há agora esta dose suplementar de esperança que Sim. o anúncio da vacina da Pfizer introduziu nos mercados. Isto é evidente. E depois, lá está, porque a economia não está parada, apesar de tudo. Agora, o problema são os comércios por duas razões. Eu diria que é o Natal, porque muitos faturam Natal. E é preciso não esquecer uma tradição que o pessoal não gosta, mas que faz parte dos nossos costumes, que é o Black Friday. O Black Friday hoje em dia corresponde para muitas lojas é muito dinheiro, portanto economicamente é terrível neste momento para este tipo de loja. Mas retomando ainda a pergunta que te fiz há pouco, Begonha, há a sensação em algumas comunidades espanholas que esta segunda vaga da pandemia tende a atenuar ou não? Por exemplo, en Madrid, é curioso, é que isto está a ser moito surreal, non é? Está a ser moito extraño todo isto, porque, por exemplo, Madrid, que inicialmente, lembrese, era a comunidade autónoma, a zona de España europeia, agora está con os dados maravillosos. Entón, moito criticouse a presidenta da comunidade autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, porque falaba dese que xa falamos cá, confinamento parcial, o confinamento de Madrid nalgúns días e outros non. Todo iso que moitos criticaban, realmente ela defendeu sempre a utilización de máscara, defendeu sempre pedir o teste PCR ás persoas que chegasen a Barajas, ao aeroporto internacional de Madrid, e entón o tempo realmente está a dar. Mas nese caso Madrid está mellor do que há un mes, mas sí que há comunidades autónomas e localidades españolas que están pior, é dizer, há zonas que están mellor, outras que están máis ou menos igual, como é o caso da Galiza, que por sorte se mantén máis ou menos ben. Temos o caso de Canarias, que acontece un bocadiño como tamén nos Açores, non é? Que son zonas que teñen conseguido tamén controlar Sendo bastante. Ilhas é máis fácil, naturalmente. É máis fácil, controlarán ben e en termos turísticos já se está a beneficiar. Sendo que em Espanha há esta enorme polémica também agora em pleno orçamento do Estado, Sim. com o acordo entre o Governo e os bascos para conseguir aprovar o orçamento. Sí, os bascos da Bildu, que para os ouvintes da Renascença que non saiban, é o brazo político da ETA, temos de dizer así,
porque os deputados e os criadores da Bildu, non tanto os deputados, mas os criadores, o Arnaldo Otegi, foi un membro destacado da ETA político-militar, non é? Da banda terrorista ETA. Entón, é moito para os que somos demócratas, os que temos, no meu caso, nacido moito perto do País Vasco e coñecemos moito ben o tema da ETA e do terrorismo, isto é moito preocupante que o goberno socialista do Pedro Sánchez teñase aliado e teña cedido ante as exigencias da Bildu para poder conseguir aprobar, xa temos unha primeira fase, digamos, dos presupostos do orçamento do Estado español, unha primeira luz verde, preciso unha votación de aquí a uns días, mas teñen xa ese apoio. Sim. Mas a cedencia vai ser, por exemplo, aproximar os presos da ETA, vai ser ceder en moitas coisas que aínda non sabemos. Atenção. Claro que é uma realidade muito espanhola, Olívia, mas não deixa de ser curioso numa altura em que se fala tanto das ameaças dos extremismos de direita, haver estas alianças em Espanha. Sim, mas eu diria que a Espanha é sempre assim, de uma certa forma. Hoje em dia, os partidos que às vezes, nível político, não têm um peso enorme, mas o mesmo acontece com os partidos independentistas da Catalunha, mas tem um peso gigante a partir do momento em que não é a maioria absoluta. Este é o problema dos partidos hoje em dia dos países como a Espanha ou a França, que quando, em Espanha é um pouco diferente, mas a nível eleitoral não há nenhum partido em Espanha neste momento que consegue atingir 50% dos votos. Os partidos tradicionais ficam reféns destes extremos. Tu tens Vox, Cidadanos, PP e PS e Podemos, o voto está é mais complicado a alcançar o maioria e por isso tu precisas criar alianças. Sim, eu já vou querer ouvi-los aqui sobre o que se passa em Portugal. Curiosamente, temos esta discussão por causa do Chega e do PSD, etc. Já vou querer ouvi-los sobre isso, mas já que estamos a falar de terrorismo a propósito da ETA, esta semana houve uma mini-cimeira a nível europeu, França, Áustria, Alemanha, também Bruxelas, a partir da Comissão e do Conselho Europeu participaram, uma mini-cimeira sobre o terrorismo islâmico, que, como sabemos, nas últimas semanas voltou infelizmente a ser notícia. Uma das medidas em cima da mesa é uma reforma do espaço Schengen, de livre circulação, também medidas contra o fundamentalismo veiculado nas mesquitas e na internet. O que é que pode, na tua opinião, resultar daqui, Olivier? Eu acho que duas coisas podem resultar. A primeira foi isso que disse o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, a criação, que eu acho que seria interessante, de um Ministério Público Europeu antiterrorista. Segunda ideia que eu acho, a Europa vai ter que rever o espaço do funcionamento do espaço de Schengen. Não a circulação, porque não podem impedir a circulação dentro do espaço, entre nós, mas as fronteiras externas, algo tem que ser feito. Isto não é possível, porque vimos o homem que cometeu o atentado em França e não só, em outros países, são pessoas que circulam à vontade assim, portanto, dentro do espaço Schengen. É preciso ter muito cuidado a manter esta livre circulação, este princípio que é uma das bases da União Europeia, mas ao mesmo tempo o contexto é muito mais perigoso hoje em dia do que quando foi criado o espaço de Schengen há mais ou menos 25 anos. Mas eu digo aqui uma coisa, não nos podemos esquecer nunca do mal que faz o terrorismo, e no caso da Espanha temos o caso da ETA, que às vezes está adormecido ou parece adormecido, sim, mas é verdade mas não está terminado. É verdade que, en principio, alcançouse ese acordo de paz, mas eu lembro que a Bildu, por exemplo, nunca pediu perdão, a ETA nunca pediu perdão a diferença, por exemplo, na Irlanda e tudo isso. No caso da ETA, nunca pediran perdão, nunca recoñeceran que o que fixeran realmente esteve mal, aínda teñen moitísimos apoios, por iso este acordo na Europa é moito importante e por iso eu insisto que o acordo ao que chegou o goberno de España, o Pedro Sánchez, esta semana con a Bildu é moito preocupante porque temos o caso, e é unha coisa que non se falou en Portugal nada, de outros partidos que están dispostos a chegar a un acordo co Pedro Sánchez para os presupostos, como é o caso de Ciudadanos, que é de centro, non é? E até o Partido Popular, se as coisas fosen diferentes, agora que está máis virado para o centro, ese acordo sería posible. Por iso que o terrorismo cos terroristas acho que nunca se pode brincar e chegar a acordos deste tipo. Muito bem, são 10h35, Visto de Fora, uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Em Portugal, como já aqui dissemos, entramos de novo esta semana em estado de emergência, com a novidade do recolher obrigatório, novidade e polémica, sobretudo com o recolher ao fim de semana a partir da tarde, e afinal os supermercados vão mesmo ter de fechar, ao contrário da versão inicial. O
Primeiro-Ministro veio, entretanto, fazer meia-culpa pelo que chamou de equívocos. Perceberam estes avanços e recuos? Os supermercados podem abrir, afinal já não vão abrir, Olivier? Primeiro dizer que eu vou pedir desculpa de António Costa, algo que é raro na política. Bom, mas pequena parte, isto eu gostei. Agora, sinceramente, esta desorganização é inacreditável. Isto, minha opinião, a comunicação é muito grave. Já o Presidente da República recentemente tinha apontado os erros de comunicação. Não, mas isto é gravíssimo. Porque é assim, uma coisa, sabemos que as medidas são difíceis, que não é fácil governar um país neste momento. Não é fácil. E mais, até eu acho que em 24 horas tu podes mudar uma lei. Podes mudar, ou tu vais entrar em negociação, ou tu ouves um protesto, isto não é grave. Não é grave, mas o que é pior é não perceberes nada das medidas. Durante não sei quantos dias, falei com pessoas no meu bairro, nos restaurantes, não sabiam. Ninguém sabia. Uma coisa é tu saberes e depois, eventualmente, o governo muda de opinião. No dia seguinte, anuncia uma nova medida. Sabemos, mais uma vez, que não é fácil. Agora, as pessoas falaram, posso sair, não posso sair. Posso ir ao supermercado, não posso ir. O restaurante pode abrir ou não. Isto é inacreditável. Uma desorganização é algo que as pessoas não querem, sobretudo. Mas a emergência sanitária altura. em que vivemos não justifica isso? A desorganização? Não. Mas eu digo aqui uma coisa, é interessante, e tamén concordo con o que dixeste, é dizer que o António Costa teña reconhecido isto, que foi un erro, e teña pedido disculpa, é moito bon. E depois é verdade, non é fácil gobernar nesa altura. E é verdade que era o que eles tiñan inicialmente anunciado na medianoite de sábado pasado, non era xusto, é dizer, dar toda esa vantaxe ás grandes superficies e depois o pequeno comercio. Então, há unha coisa moito importante da democracia, e que, cando as persoas protestan, cando a opinião pública protesta e o António Costa listo, a súa equipa, o experto en portugués, e a súa especialista nisto e a súa equipa tamén esteve moito atenta e viran que se enganaran. E que sea como no pasado, outras veces que se enganaran, non pediran perdão, é moito importante pedir perdão e é moito máis importante recuar, é moito mellor, aínda que se sea tarde, dizer, nos enganamos e agora avanzamos con esta medida. É moito máis xusta esta medida, eu fico máis descansada, máis tranquila. É verdade. A questão é esses avanços e recuos não retiram também confiança por parte dos cidadãos naquilo que é a condução do governo nas outras áreas, incluindo emergência sanitária? Neste momento non há un governo na Europa que teña certezas. Non há ningún goberno. Portanto, é moito difícil para cualquier goberno de esquerda, de direita, de tudo. E entón, ver que há persoas que están a lutar, que están a traballar, que se están a enganar, mas depois que recoñecen isto, e é verdade que é preciso, neste momento temos de frenar isto. E o único que lle peso ao goberno portugués neste momento é que realmente pensen en todos. É dizer, que as medidas son para todos. Portanto, teñen de tentar ser o máis xustos posíveis con as persoas, porque estamos nun momento onde todos ficamos moito fragilizados e entón o pequeno comercio, a restauración, todo iso, son sectores que o están a pasar moito mal e entón eles perseveran isto e dixeran, non, temos de recuar e temos de pensar un bocado en todos. Sim, mas esta desorganização para mim que é, eu diria que penaliza toda a gente. Por exemplo, esta semana há alguém que também no meu bairro que vai levar a mãe, para um exame num outro concelho. E eu nem sabia onde é que posso, não posso, onde é que saca a autorização. É uma confusão. E, aliás, às vezes, podemos confessar, com o Miguel falamos por WhatsApp para comentar a atualidade. Sim. E às vezes eu digo ao Miguel, eu sou jornalista, eu ligo ao Miguel, desculpa, eu não entendi esta medida. E ele, deixa-me ver, já te responda. E somos jornalistas. Mas para mim, somos jornalistas. Ou seja, mesmo para nós, é verdade. Às vezes é confuso. Sim, é verdade. É inacreditável. Mas eu acho que aqui é uma coisa fundamental. E lanço aqui isto, se nos está a ouvir alguém do governo, é muito importante o tema da comunicação. Tens de controlar quando é que se dizem as coisas. Então, se o primeiro-ministro está a falar 3 vezes por semana, ou temos a Graça Freitas, por exemplo, que está a falar, non sei, todos os días. Ela própria hoje, numa entrevista à Lusa, disse que a comunicação tem sido um problema. Recoñeceu iso, é dizer, por exceso ou por defeito non é bom. En España, por exemplo, é por defeito. Temos o Fernando Simón, que é o equivalente a Graça Freitas na Direção-Geral da Saúde de España, que fala 1 ou 2 veces por semana, non é? E quase nunca fala o ministro, Salvador Illa, o ministro de Saúde que também español, não é muito melhor. Que tamén, non, sí, mas
neste caso, por exceso, non é? É verdade que tanto a ministra de Saúde como a Graça Freitas sempre están todo o día a explicar e conferencias de prensa moito demoradas, e depois temos o caso do primeiro ministro cando há 2 consellos de ministros, un extraordinario, outro normal, durante a semana, está a falar 2 veces tipo unha hora e tal, e depois nos diferentes deslocações do primeiro ministro que tamén fala, a opinión pública fica moito confusa. Então, acho que iso se ten de dinamizar vamos concluir este tema, e concretizar. Em relação ao tema do Covid, estás a falar do tema do Covid em si, não é? Em Portugal. Sim, eu queria realçar outro ponto, tirando a péssima comunicação do governo neste momento, que é a questão da concorrência desleal. Eu fico super chocado com a questão dos hipermercados venderem este fim de semana produtos que não podem ser vendidos pelo pequeno comércio. Não entendo. Era muito fácil fechar, por exemplo, qualquer supermercado, as partes dos livros, dos brinquedos, para mim é concorrência totalmente desleal. Isso já acontece noutros países. Sim, exatamente. E as regras do jogo têm que ser igual para toda a gente. O que dissemos. Se tu podes aqui vender a comida, tudo bem, ficas aberto e não tem nada para contar, isto cria riqueza e tudo isso. Agora, uma loja que não vende roupa fecha. Então, mas só então para esclarecer, amanhã, durante a manhã, por exemplo, tanto as pequenas lojas como os hipermercados poderão estar abertos até à 1 da tarde. A partir da 1 da tarde, os hipermercados estão fechados, bem como o pequeno comércio. Mas com exceção, as lojas, com exceção de lojas de produtos essenciais, incluindo os bens alimentares, as pequenas mercearias, até aos 200 metros quadrados vão poder estar abertos. Parece-me muito bem isso. Gostava de ouvi-los ainda sobre a tal polémica política do momento em Portugal, que tem a ver com a geringonça de direita nos Açores, com o apoio do Chega a um governo regional liderado pelo PSD, com a bênção de Rui Rio, muitas críticas da esquerda. O que é que o PSD, Olivier, ganha com esta parceria com o Chega? Primeiro dizer que fui o único aqui no estúdio a dizer há algum tempo atrás que o Rui Rio, para mim, há pessoas que diziam que era de esquerda, para mim é um homem claramente de direita. Claramente. Eu não tive uma dúvida. Portanto, para mim, quando eu ouvi... Portanto, não é oportunismo, é convicção, na tua opinião? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando Nuno Moraes de Sarmento diz que há pessoas que consideravam que o Rui Rio era de esquerda, eu tive vontade de rir, porque é um homem claramente de direita. O homem que diz, recordo, não há racismo em Portugal. Portanto, foi o Rui Rio que disse isto. Isto não é ser direito, como é evidente. Isto passa à parte. Não há racismo em Portugal, enquanto a questão era se Portugal é um país racista, que eu considero que, claro, que Portugal não é, para mim, um país racista. Outra coisa é dizer não há racismo em Portugal. Isto é uma pequena parte. Agora, em relação ao que diz no Moraes Sarmento, passa a citar. Sim, o Partido Chega tem posições xenófobas e racistas. E depois ele diz que o PS, no entanto, governa com o Partido Revolucionário. Então, a mim faz uma confusão assim. Se ele considera que o Chega tem posições xenófobas e racistas, acho muito estranho que tu faças um acordo, mesmo a nível regional, com um partido assim. Outra coisa seria dizer, as nossas opiniões são divergentes do Chega, mas fazemos acordo. Neste caso, tudo bem. Mas quando tu dizes, isto é uma acusação grave que ele profere, ele diz que o Partido Chega, diz ele, tem posições xenófobas e racistas. E depois faz acordo mesmo ao nível regional. Eu acho que isto não bate certo e eu acho que quem vai ficar a perder é o Rio e, no entanto, vai ficar a ganhar claramente. Novamente é André Ventura. Mas eu penso aqui uma coisa para mim fundamental, sem entrar em detalhes, é que o que define a um político, se um político é uma pessoa que ética e que cumpre o que diz, é precisamente quando cumpre o que diz. E então aqui está a acontecer exatamente igual que em Espanha, é dizer, com o Rui Rio. Eu ontem, quando analisava e preparava o programa, pensava, isto é a mesma coisa. É dizer, o Partido Popular em Espanha, quando virou para a direita o Pablo Casado e conseguiu, avançou com as alianças, no caso, por exemplo, da Andalucía, não é? Que foram, como acontece nos Açores, para que os nossos ouvintes saibam, é de ser puntual, não é chegar ao governo, porque en Andalucía está a governar o Partido Popular, não é? Com apoios de Ciudadanos e de Podemos, de Vox, que é como, máis ou menos como extrema-direita, extrema-direita. Nos Açores vai ser así, mas aquí é un tema de palabra, é dizer, cando un político diz que non vai facer unha coisa e depois faz. Eso é, para min, o principal problema. E depois, que cando se ultrapasa unha liña, e tanto sexa con a extrema esquerda, é dizer,
con o caso tamén en Portugal con a xeringonza, como Sim, no agora caso falamos de Espanha, da extrema direita, quando se ultrapassa unha liña vermella, não há volta atrás. non há volta atrás, e cando se ten de dar volta atrás, como foi en España co Partido Popular no outro día na moção de censura da Vox no Parlamento de Madrid, cando Pablo Casado do Partido Popular teve de dar un zapatazo na mesa, non é? E dizer, até cá chegamos, é um problema. Agora dou eu, estamos só a 14 minutos das 11 e temos de avançar para o índice de Tugalidade. Vamos. Índice de Tugalidade. É agora o momento que justifica o bilhete que pagámos para este Visto de Fora, o momento em que a Begonha e o Olivier têm de mostrar que conhecem o significado de uma expressão tipicamente portuguesa, e esta sei que não vão falhar porque gostam de estar na palheta. Conversaram. Sí, Muito no, bem, sí, muito sí, bem. Sí, esto sabíamos. Sí. Ótimo que estamos com pouco tempo. Mas isto é... Como controlas o tempo? De Tugalidade. Estar na palheta, conversar. Muito bem. E antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos dois comentadores, vamos ao teu negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver con cando recibimos esta semana o relatorio do Observatorio Europeo da Droga que está sediado en Lisboa, non é? Dos xovens, como é que están a reasir e asir os xovens europeos ante a pandemia e con o consumo, non consumo das dependências, álcool, droga, internet. E fiquei moito preocupada con o caso de Portugal. Eu estive a ver, son un relatorio de 100 e tal páxinas, estive a ver, e no caso de Portugal preocupoume sobre todo a adisao dos xovens a internet. É dizer, están a ter moita adisao, por exemplo, ao cannabis, nin tanto ao álcool, e depois, estou a falar destes últimos meses, deste último ano, e sobre todo a adisao a internet. E é algo do que xa temos alertado neste programa ao longo dos últimos meses, e temos fillos, e é precisamente que a pandemia, o estar fechado en casa, os xovens fexense máis en si propios e nas redes sociais. E é algo que temos de estar moito, temos de viciar os pais. Muito bem, atenção aos vícios. E o teu negativo, Olivier? O meu negativo foi esta semana, algo que me aconteceu em casa, quando a minha filha bate a porta e diz: pai, preciso falar contigo. A minha filha tem 18 anos já, e está na faculdade em Lisboa, e pai, preciso falar contigo. Sim, filho, faz favor. Pai, é assim, tu sempre me disseste que eu tinha que abrir as minhas mentes. Sim, e filha... E pensei, não sei se estás de acordo, pai, eu vou-me embora de Portugal daqui a 9 meses. Desculpa? Sim, porque eu adorava estudar no estrangeiro. Ai, foi um choque. Oh, filho, tu não vai deixar o papá, pois não? Mas tu não vai deixar o teu papá. E ela diz: como é que o pai vai fazer? Eu digo: oh, pai, não sei, mas tu também tenho direito, eu posso ir. Eu digo: claro que podes. E o pior... A facada final foi quando o meu filho de 15 anos digo: olha, pelo menos vou ficar com o meu filho. O meu filho vira-se para mim e diz: sim, mas daqui a 3 anos, claro, nós vamos embora. Vai ser... Olha, foi o que tu fizeste ao vir para Portugal. Eu não sei, sim, mas mais tarde. Foi isso que eu disse a minha filha, mais tarde. Mas agora, não assim, muito mais. Agora sim, não, mais tarde. Eu queria que a minha filha ficasse comigo pelo menos até os 40 anos dela. E só para dizer que vou ser insuportável, porque ela vai-se embora no mês de setembro. Não sei como é que vocês vão me aguentar. Vai ser um momento, eu não estou a falar a sério, terrível para mim. Terrível. Eu não te posso ajudar, mas a Begonha, um bocadinho para o Olivier, prepara-te. Mas vive o presente, Olivier. Até setembro falta muito e pode acontecer muita coisa. Sim, vamos aos positivos, Begonha. O positivo chámanse todos os restaurantes, o setor da restauração en Portugal. Acho que este país ten unha coisa fundamental, que son os restaurantes. Que sería Portugal sin os restaurantes, sin as tascas, sin os restaurantes? Esos locais magníficos dos que xa falamos tantas veces cá. E entón, para min, há unha coisa fundamental, e é que persoas neste momento aposten por abrir restaurantes dentro e na metade da pandemia, e que é unha coisa incrível. Eu ontem a noite estive a sentar dentro do horario do estado de emerxencia en outro restaurante que é o novo proxecto do Víctor Sobral. O Víctor Sobral é unha persoa de todos coñecidos, mas unha persoa que sexa capaz de abrir restaurantes en pandemia, de apostar por algo diferente, de investir o seu diñeiro, merece a nosa salva de palmas. Bem, podemos ajudar os restaurantes encomendando comida, não é? Eles podem levar ao domicílio mesmo no recolher obrigatório. Devemos ajudar mesmo. Olivier, positivo da semana. O positivo tem a ver com uma categoria de trabalhadores que eu adoro, que são os seguranças, em particular os seguranças, desta vez quero falar dos seguranças
nos pequenos supermercados. Porquê? Porque eu acho que deve ser um dos raros países da Europa, do mundo, Portugal, onde os seguranças sabem onde é que está a banana da Madeira e onde é que está a maçã. É que é extraordinário. Eles dão indicações. Às tantas era um segurança madeirense. Sim, não, eles dão indicações às pessoas e quando estou na fila adoro observar os seguranças. Adoram. E os seguranças, muitas vezes, lá está pessoas que pedem... Também tens debaixo do olho também, imagino. Não, isto não. E adoro as pessoas que vão dizer, desculpe senhor, onde é que está a peixaria? Minha senhora, primeira à esquerda. Olha, este é mesmo o preço da dourada. E o senhor segurança sabe os preços todos das douradas, das verdade. Isto é extraordinário. Por Muito isso, bem. parabéns a estes Parabéns, homens. estamos no fim de mais um Visto de Fora. Obrigado, Olivier. Obrigado, Begonha. Ficámos com os positivos da semana, na opinião dos nossos dois comentadores. Já sabe, todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, apesar do recolhimento obrigatório, bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana para Obrigado. todos. Um abraço. Tchau, tchau.